Existe uma história que foi contada de geração em geração e fala que o Maurício, um mineiro, ele morava em Montes Claros, em Minas Gerais, e ele estava à procura de uma casa para comprar. Num certo dia, ele viu um anúncio no jornal e ficou interessado no imóvel. O preço era bem atrativo. Ele foi até o local para conhecer o lugar e viu que se tratava de uma velha casa. Ela estava bem deteriorada. Demonstrava que há muito tempo ninguém cuidava daquele lugar. A casa era tão antiga e estava abandonada que até mesmo algumas árvores já estavam começando a crescer no seu interior. Apenas um administrador do imóvel queria desfazer daquela casa e o preço estava bem baixo, o que possibilitou a compra do imóvel pelo Maurício. Levou de 6 a 7 meses a reforma da casa para poder mudar com a sua família para aquele lugar. Depois da casa pronta, Maurício e sua família então se mudaram para aquele novo lar e lá as coisas começaram a acontecer, coisas sinistras, coisas estranhas e assustadoras. Maurício não entendia como aquilo ocorria dentro daquela casa. Aparentemente, eles verificaram todos os cantos da casa devido à reforma que precisou ser feita ali. E nada de anormal eles encontraram naquele lugar. Maurício e sua esposa tinham 3 filhos, um menino e 2 meninas. O menino mais novo tinha 5 anos de idade e toda manhã, durante o café, ao sentar à mesa, o menino contava que ele via um garoto passando na porta do quarto dele. A porta ficava trancada, mas o menino dizia que toda madrugada ele acordava, a porta estava aberta, e quando ele olhava lá para o corredor, ele via um garoto passando diante do quarto dele. Maurício e a esposa tentavam acalmar o garoto, dizendo que talvez ele tivesse sonhado com aquela situação. Mas o menino falava: "Não, mãe, eu vi, pai, eu tenho certeza, eu vi. Passou um menino na porta do meu quarto, eu não sei quem é." E ficava assim mesmo até o dia seguinte, quando o garoto novamente, ao tomar café, falava outra vez que tinha visto alguém passando diante da porta dele e parecia um menino. Maurício e a mãe não deram muita atenção, porque eles sabiam que não tinha mais ninguém dentro da casa. Podia ser realmente somente um sonho do filho deles. Até que, numa madrugada, o menino acordou, olhou para a porta e ela estava aberta novamente. E naquele momento, o garoto que passava pelo corredor entrou no quarto dele. Foi até perto da cama e disse: "Venha comigo. Eu vou te ensinar uma coisa bem legal. Eu tenho certeza que você vai gostar." Então o filho do Maurício ficou olhando para o garoto, que se dirigiu até a janela, abriu e sentou sobre ela. E acenou para o garoto, chamando-o para que ele fosse até ali. "Venha, venha, você vai gostar do que eu vou te mostrar. Você vai conseguir voar. Você não tem vontade de voar? Venha voar comigo. Vamos sair nós dois voando por aí." O menino ficou deitado na cama, sem saber o que fazer. Ele estava apavorado porque ele não conhecia aquele garoto que entrou no quarto dele e agora ele estava prestes a pular de uma altura de mais ou menos 15 metros. A casa era um sobrado. O menino estava no andar superior e agora aquele garoto sentado sobre a janela parecia que estava mesmo decidido a saltar lá de cima. E em poucos segundos o menino pulou. Quando ele pulou, o garoto que estava na cama começou a gritar, apavorado, chamando o pai, chamando a mãe para que fosse até o quarto, porque alguém havia entrado ali.
Maurício não demorou muito e chegou até o quarto do seu filho. Ao entrar, ele viu o garoto chorando sobre a cama e olhou para a janela que estava aberta e perguntou: "Por que você abriu a janela?" O menino contou: "Não fui eu, pai. Entrou o garoto aqui. Lembra que eu falei para o senhor que sempre passa um menino aqui no corredor? Mas o senhor não acreditou. Hoje ele entrou aqui no quarto. Ele me chamou para ir até a janela. Ele disse que ia me ensinar a voar. O menino sentou aí na janela e pulou. Veja, ele deve estar caído lá embaixo. Ele pulou agora de pouco daqui. Ele queria que eu fosse junto, mas eu não fui." Maurício foi até a janela, olhou lá para baixo, não havia nada. Estava escuro, ele não conseguiu ver muita coisa. No dia seguinte, Maurício foi até o quintal, embaixo daquela janela, e não havia sinal nenhum de que alguém houvesse caído naquele lugar, daquela janela, numa altura de mais ou menos 15 metros. Então, Maurício pensou: tem coisa estranha acontecendo? Será que ele anda sonhando com isso? Será que meu filho tem sonhado demais com essas coisas? O que eu faço agora para resolver esse problema? Numa nova madrugada, foi a vez do Maurício e a esposa ouvirem as duas filhas gritando no quarto. Eles levantaram correndo, foram até o quarto das meninas. Ao entrarem, as meninas estavam chorando, uma abraçada com a outra, gritando, e disseram que passou uma mulher no quarto delas, convidando-as para ir até o quintal, porque ela havia preparado um lugar para elas tomarem banho num riacho que passava no fundo da casa. Elas não quiseram ir, e a mulher disse: "Vocês precisam ir comigo, vocês vão gostar. Se vocês não querem ir hoje, amanhã eu passo novamente. Preparem-se, eu vou levá-las para a gente tomar banho juntas, lá no riacho." E as meninas ficaram com medo, elas não sabiam quem era a mulher. Era uma mulher esquisita, cheirava até mal. Então o Maurício falou para a esposa: "Alguma coisa está acontecendo nesta casa. Será que tem algum lugar na casa que os pedreiros não olharam? Provavelmente eles olharam tudo aqui durante a reforma que foi feita antes da gente se mudar para cá." No dia seguinte, Maurício foi até um porão da casa e ele descobriu uma parede de madeira naquele lugar. Ele bateu na madeira e ficou interessado em saber o que havia do outro lado. Ele foi buscar algumas ferramentas, conseguiu retirar 2 tábuas sem muita dificuldade, porque as tábuas já estavam praticamente apodrecidas com o tempo. E ao entrar atrás daquela parede, havia muita sujeira lá atrás, muito pó. Então Maurício acendeu uma lanterna e viu que havia uma mesa, e sobre aquela mesa tinha algumas fotografias empoeiradas. Maurício começou a limpar cada uma delas e viu que eram fotos de pessoas, do rosto de pessoas. Atrás das fotos estava o nome de cada uma daquelas pessoas que estavam na fotografia. Havia também alguns amuletos ali, pequenos amuletos, pedaços de ossos, 2 esqueletos que pareciam esqueletos de um sapo. E sobre o esqueleto, um pequeno pedaço de papel já apodrecido que lembrava uma pequena fotografia. Maurício pensou: foi feita magia aqui nesse lugar. Alguma coisa ruim fizeram aqui. E parecia que aquelas fotografias foram colocadas dentro da boca do sapo e deixaram-nos ali, em cima da mesa, para que morresse. Procurando mais um pouco, Maurício encontrou uma escrita num pedaço de papel dizendo: todos vocês que estão nessa fotografia
vão ficar para sempre aprisionados nesta casa. E toda vez que um novo morador vier para este lugar, vocês vão fazer de tudo para que eles vão embora daqui. Se possível for, pratiquem algo para que eles fiquem loucos ou cometam um suicídio. Maurício ficou arrepiado quando ele viu essas frases. Ele juntou aquelas fotos enquanto estava saindo daquele lugar atrás daquelas tábuas, daquele cômodo empoeirado. Ele ouviu uma voz: não leve essas fotografias. Essas fotografias não podem sair daqui. Se você retirá-las daqui, deste lugar, um mal terrível virá contra a tua vida. Maurício olhou, iluminou com a lanterna e não viu ninguém. Rapidamente ele saiu dali. Levou as fotos até a esposa, conversou com ela e disse que talvez alguma magia alguém praticou lá embaixo. Foi uma magia contra aquelas pessoas que estavam na fotografia. A esposa falou: é melhor você ir até o cemitério aqui da cidade. Procure algum túmulo, talvez, onde essas pessoas estão sepultadas. Veja, tem o nome delas atrás das fotografias. Se elas foram sepultadas em algum cemitério aqui da cidade, você não vai ter dificuldade em encontrá-las. No outro dia, Maurício foi até o cemitério, procurou entre os túmulos e acabou encontrando um lugar, um túmulo já bem deteriorado pela ação do tempo e também por depredação de vândalos. Mas havia ali uma pequena placa e ele viu o nome de 2 pessoas que estava marcado também atrás daquelas fotografias. Maurício, então, tomou ciência de que as pessoas estavam sepultadas ali, naquele túmulo. Ele pegou um pequeno recipiente, uma pequena bacia, encheu com água, colocou sobre o túmulo, pegou as fotografias, fez do jeito dele uma simpatia. Colocou todas aquelas fotografias dentro da bacia com água e lavou uma por uma. E disse: todo o mal que foi lançado contra a vida de vocês está saindo agora. Vocês estão livres. Eu descobri a prisão em que vocês estavam no porão da minha casa. E eu trouxe vocês para cá. Trouxe essas fotografias representando a alma de cada uma dessas pessoas e estou lavando agora para que vocês possam seguir seu caminho em paz. Deixou as fotografias dentro daquela bacia com água e voltou para casa. Moacir Maurício trabalhava com o seu pequeno caminhão, fazendo entregas, serviços para pequenos empresários que investiam naquela região. Numa das suas viagens, após toda aquela ocorrência dentro da casa dele, ao voltar para casa durante a noite, o caminhão perdeu o freio e estava em alta velocidade numa ribanceira. Moacir perdeu a direção e o carro caiu para dentro de um buraco. Ele ainda tentou saltar do caminhão, abriu a porta e pulou, mas o caminhão tombando passou por cima do corpo dele e Moacir não resistiu. Algum tempo depois, a esposa vendeu a casa por um preço bem baixo, bem abaixo do que eles gastaram para conseguir comprá-la, e ela foi embora para a casa dos pais dela levando as crianças. Não muito tempo depois também, o governo desapropriou aquela região, desapropriou aquele imóvel e construiu ali a BR-365, nessa região, bem perto de Veredas. Hoje, quem passa por ali, em Veredas, se parar naquele lugar e perguntar para os moradores mais antigos daquela cidade, talvez eles consigam lembrar dessa história muito assustadora que aconteceu com a família do Maurício.
Se é verdadeira ou não essa história, ninguém sabe. Ela foi contada durante muito tempo, boca a boca, de pessoa para pessoa. Se você ainda não se inscreveu no canal, nós pedimos para que você faça isso nesse momento. Inscreva-se, curta, deixe o seu like, faça seu comentário dizendo do que você achou sobre essa história. Desejamos para você um bom ano novo e muita saúde, muita paz, e continue divulgando o canal. Nós agradecemos tanto pela sua participação, que é muito importante para o crescimento do canal Contos do Além, e também agradecemos muito se você compartilhar com um ou dois amigos para que também conheçam o canal Contos do Além. Um abraço a todos e até a próxima história.